Se você quer iniciar um investimento ou já investe seu dinheiro em alguma aplicação e mesmo assim ainda tem dúvidas, fique ligado! No vídeo de hoje iremos te ajudar a entender um pouco mais sobre os tipos de investimentos mais usuais do mercado. Como qualquer outra empresa, os bancos, as instituições financeiras e até mesmo o governo precisam captar recursos para financiar projetos e continuar em atividade. Investir em renda fixa é como emprestar seu dinheiro para essas instituições. Então, elas utilizam o dinheiro para financiar suas atividades e, em troca, devolvem o dinheiro acrescido de uma taxa de juros. O mais legal é que a renda fixa possui diversos tipos de título, por isso, você tem inúmeras possibilidades para investir. Tipos de renda fixa. Existem inúmeros tipos de títulos de renda fixa. Você pode investir o seu capital em títulos emitidos por bancos, financeiras ou até mesmo pelo próprio governo. Para exemplificar, vamos falar de alguns dos investimentos de renda fixa mais conhecidos do mercado. Tesouro Direto – investimento em títulos públicos. O Tesouro Direto é um dos investimentos mais procurados. Ele é um programa do Tesouro Nacional para comercialização de títulos públicos federais. Quando o governo precisa de dinheiro ou precisa negociar as suas dívidas internas, ele coloca esses títulos no mercado financeiro. Assim, o investidor adquire um título público, emprestando dinheiro para o governo. Em troca, o investidor receberá esse dinheiro acrescido de juros em uma data pré-determinada. Títulos disponíveis do Tesouro Direto. Tesouro Prefixado. Planeje na hora da compra. No caso dos papéis prefixados, a rentabilidade é estabelecida no momento da compra do título, ou seja, caso você conduza a aplicação até o vencimento, receberá o percentual definido antecipadamente. Com essa característica, o tesouro prefixado sofre com oscilações em seu valor de mercado. Na prática, se você precisar resgatar o investimento antes do prazo, a rentabilidade pode ser diferente da contratada. Por isso, trata-se de uma boa opção para quem não tem pressa e vai deixar os recursos aplicados até o vencimento. Também é importante lembrar que o tesouro prefixado tem a opção do papel com antecipação semestral. Nesse caso, a cada 6 meses, o investidor recebe o cupom de juros, conforme o rendimento do título. Tesouro Selic. Acompanhe a taxa de juros. Por seguir a taxa básica de juros, esse título sofre menos com a variação dos preços em relação aos demais papéis da dívida pública federal. Justamente por essas características, o Tesouro Selic tende a ser recomendado para quem precisa resgatar os recursos aplicados antes do vencimento, caso surja um imprevisto ou uma emergência. Tesouro IPCA. Ganhe com a inflação. Os papéis indexados à inflação, IPCA, costumam ser uma boa alternativa para objetivos de longo prazo. Isso porque esses títulos, diferentemente do tesouro prefixado, oferecem rendimento real, ou seja, o ganho acima da inflação oficial. Esses títulos também têm um componente prefixado. Eles pagam, além da variação do IPCA no período, uma taxa de retorno definida no momento da aplicação. Lembrando que, se você tiver que resgatar o investimento antes do prazo, correrá o mesmo risco embutido no tesouro prefixado, ter uma rentabilidade diferente da contratada, já que os preços desses papéis variam de acordo com a dinâmica do mercado. CDB. Empreste seu dinheiro para o banco. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Esta aplicação é emitida pelos bancos com o objetivo de captar recursos para financiar suas atividades, como melhorias na sua estrutura e até empréstimos para seus próprios clientes. A lógica do CDB é a mesma do Tesouro Direto. O investidor empresta seu dinheiro para o banco e, em troca, recebe este capital corrigido com os juros. O CDB é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC. LCI e LCA. Invista em setores importantes. A letra de crédito imobiliário, LCI, e a letra de crédito do agronegócio, LCA, são títulos emitidos por bancos e instituições financeiras. Esses dois títulos são muito parecidos. A diferença é que na LCI o dinheiro captado será utilizado em financiamentos no ramo de imóveis, enquanto na LCA o dinheiro será utilizado em financiamentos no ramo agropecuário. Esses títulos também possuem a segurança do FGC e uma grande vantagem deles é que são isentos de imposto de renda.
Debentures. Empreste seu dinheiro para empresas. Uma debenture é um título de dívida. Em outras palavras, funciona da seguinte forma: uma empresa necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou até mesmo pagar débitos. Dessa forma, em vez de procurar um empréstimo no banco, que costuma ter custos mais altos, ela lança debentures no mercado para captar recursos. Assim, uma pessoa que estiver interessada pode comprar uma debenture e, em contrapartida, receber os juros sobre o dinheiro que investiu na empresa. Basicamente, é como se a pessoa que investisse se tornasse um credor da empresa, ou seja, a empresa teria uma dívida com ele. Esses são apenas alguns investimentos de renda fixa, mas existem outros. Para escolher o melhor investimento de renda fixa, é preciso entender as opções e ver qual delas se encaixa melhor ao seu planejamento e objetivo. Renda variável. Ativos de renda variável são aqueles que não conhecemos previamente os rendimentos que teremos no futuro, e o valor a ser resgatado pode ser maior, igual ou inferior ao que foi investido. O que difere a renda fixa da renda variável são as condições de rentabilidade, uma vez que na renda variável não existe garantia de retorno do investimento, ou seja, as condições de rentabilidade não são previamente acordadas, como na renda fixa. Dessa forma, ao comprar a ação de uma empresa, por exemplo, o investidor poderá ter lucro, ficar no 0 a 0 ou mesmo ter prejuízo na operação. Tudo depende de como o preço das ações de uma determinada empresa irá se comportar ao longo do tempo. São considerados investimentos de renda variável: ações, opções, contratos futuros, mini-contratos, fundos de ações. Vamos focar no investimento mais popular: investimento em ações. Ações são produtos de renda variável com maior destaque e, possivelmente, os mais conhecidos pelos investidores. As ações são títulos que representam uma parcela do capital social de uma sociedade anônima e que concedem ao proprietário o direito de participação nos resultados da empresa. Uma vez que a ação é uma parte proporcional do capital social, nos tornamos proprietários de uma parcela da empresa correspondente ao número de ações que possuímos. Diferenças RF versus RV. Para fechar, vamos falar rapidamente as principais diferenças entre renda fixa e renda variável. Nas modalidades de renda fixa, você encontra títulos pré-fixados onde o investidor já sabe a taxa de juros contratada, e os títulos pós-fixados, onde a rentabilidade fica atrelada a algum índice financeiro de mercado. Já nas modalidades de renda variável, não existe garantia de retorno do investimento. Em renda fixa, os tipos de investimentos mais comuns são caderneta de poupança, títulos públicos via Tesouro Direto, CDB, RDB, LCI, LCA, LC. Em renda variável, os investimentos mais conhecidos são ações, derivativos, fundos de investimento imobiliário, fundos de ações, commodities. Quanto aos riscos, em renda fixa você tem o risco de crédito, que pode acontecer se o banco ou a empresa que você investiu seu dinheiro quebrar ou falir. Já em renda variável, você pode sofrer com constantes mudanças no valor do patrimônio alocado.